Dois jogadores do Inter recebem sondagens de equipes do futebol brasileiro e devem deixar o Colorado ao final da temporada. Quero falar também, gente, sobre a possibilidade do Inter escapar do rebaixamento. Precisa vencer e contar com resultados paralelos. Quero te atualizar sobre Palmeiras, Botafogo e São Paulo, que são clubes que a gente precisa torcer nesta rodada 38. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos trocar essa ideia então, afinal tem muita informação pra gente conversar aqui sobre o nosso Colorado, que vive, né, uma semana tensa, triste, angustiante. E, cara, quero pedir essa parceria aqui com vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal. Faltam cerca de 300 inscritos para a gente bater a nossa meta, né, de final de ano, que é 127 mil inscritos aqui no canal. Tem muita novidade que eu tô preparando aqui para vocês, então se inscrevam aí pra gente estar junto, independente do que acontecer, né? Seguiremos aqui falando e cobrindo o Internacional, tá bem? Quero começar falando, gente, sobre dois jogadores do Inter que são titulares de alguma forma, em especial, né, o Vitão, que devem deixar o Inter ao final do Campeonato Brasileiro. Isso porque eles estão chamando dois jogadores, Vitão e Carboneiro, a atenção do mercado nacional. Não tô nem falando de exterior, tô falando do futebol brasileiro mesmo. Vamos começar falando sobre Carboneiro. Afinal, né, todo mundo sabe que o colombiano pertence ao Racing de Avejaneda, ele está emprestado ao Inter, então é uma negociação que o Inter nem tem muito o que fazer. O Inter tem hoje, né, a opção de compra de 4 milhões de dólares quanto a este jogador, só que por tudo que eu já falei aqui no canal e recuperando com vocês, questão de bastidor, é um jogador que vem se mostrando descomprometido com o Internacional nessa reta final, em especial depois que o Inter entrou na luta aí contra o rebaixamento. É um jogador que levou cartões bobos, né, e que deixou o Inter na mão em várias rodadas aí do Brasileirão, mesmo que ele seja muito bom tecnicamente. Inclusive acho, né, que ele tem que jogar contra o Red Bull Bragantino agora no fim de semana. Tem toda uma questão financeira. O Inter, para comprar esse jogador, teria que desembolsar algo próximo a 4 milhões de dólares. Fora, né, que tá o empréstimo com o Racing, que já reclamou aí que o Inter está devendo cerca de 100 mil dólares. O Botafogo, nos últimos dias, entrou em contato com o staff do jogador, tentando entender como é que funcionaria uma vinda dele para o Rio de Janeiro, qual o molde junto ao Racing, se o Racing toparia um novo empréstimo ou se seria só de fato a compra. E o que o Botafogo viu é que é só a compra, que está, né, nessa casa de 4 a 6 milhões de dólares, já que no Racing dificilmente ele teria uma nova oportunidade. Então o Carboneiro não fica no Inter, né, e o Botafogo pode surgir como um clube interessado. Já Vitão pertence ao Inter, né, o Inter tem o contrato desse jogador, então teria de ser uma venda. Dois clubes do futebol brasileiro estão interessados, justamente, né, os dois maiores ricos aí, né, os maiores poderios financeiros que temos hoje no Brasil. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo parece estar liderando essa disputa, tá? O Flamengo quer muito esse jogador e tem um trunfo que é a dívida que o Inter tem do Thiago Maia. O Inter deve 4 milhões de euros ainda desse jogador, né? Esse rolo que está interminável, foi o ano inteiro falando sobre isso, o Inter não pagou R$1. O Flamengo pode envolver essa dívida e mais um valor em dinheiro para ter o Vitão. O Palmeiras, nos últimos dias, também fez contato com o staff do Vitão para tentar entender, mas tudo isso só será falado após o término do Campeonato Brasileiro, onde ele vai resolver a vida. O que eu posso dizer para vocês é que o Vitão não deve jogar no Inter no ano que vem, seja no Palmeiras, seja no Flamengo, ou até mesmo na Europa, que é um desejo que ele tem para o ano que vem. O Vitão, né, será negociado porque o Inter vai precisar de dinheiro e também, né, ele é o jogador mais valorizado do plantel. Então isso deve pesar aí bastante para que o Vitão deixe o estádio Beira-Rio, independente do que acontecer no domingo. Tá bem? Quero falar, gente, sobre o treino do Inter e, obviamente, né, também os cenários da rodada. E para a gente falar, né, das combinações que o Inter precisa, deixa eu lembrar que todos eles estão disponíveis para você palpitar na KTO. Dá para palpitar lá na vitória do Inter contra o Bragantino e também, né, nos cenários paralelos que o Inter vai precisar em Botafogo e Fortaleza, Vitória e São Paulo e também Ceará e Palmeiras. Então vai lá, kto.bet.br, a minha casa de apostas, minha parceira. E, cara, lembre, se divirta, jogue com responsabilidade, porque a casa é proibida para menores de 18 anos, tá bom? Vamos falar sobre o Internacional, gente, dentro de campo, porque depois da folga da quinta-feira, né, o elenco de folga nesta reapresentação, volta hoje a treinar, nesta tarde, lá no CT do Parque Gigante. A novidade é justamente o retorno do Johan Carboneiro, que fica à disposição depois de levar o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Vasco.
Essa é a principal dúvida, tá? Entre Carboneiro e Borré. O Abel deve desmontar o esquema com 3 zagueiros, com a saída do Juninho, que foi alvo aí, né, dos companheiros durante praticamente todo o primeiro tempo. Não se sabe ao certo se tivemos vias de fato entre o Alan Rodrigues e o Juninho no vestiário da Vila Belmiro, mas o Juninho não vai jogar, tá? Então o Carboneiro pode voltar para o time. Acredito na manutenção dos 3 volantes, com o Thiago Maia, Alan Rodrigues e o Bruno Gomes. Com a Aguirre no lado direito, Bernabé, Mercado e Vitão. Então ali não mexe, tá? E aí na frente fica a dúvida, né? Quem será o parceiro do Vitinho? Eu tô apostando que começa o Carboneiro, tá? E o Borré fica como uma alternativa para o segundo tempo, até mesmo o Ricardo Matias, tá? É jogo por tudo ou nada. Vamos lá, o empate não serve pro Inter, não tem que seguir atacando, fazer esse gol logo para tentar, né, ter alguma perspectiva de fazer o seu resultado e aí ter a chance de escapar contando com resultados paralelos. Se o Inter não fizer a sua parte, de nada vai adiantar, né? Falando sobre os resultados paralelos, inclusive, né, gente, o Inter, para escapar do Z4, precisa de 2 combinações, além da sua vitória em 3 jogos, tá? O primeiro deles é Ceará e Palmeiras, que jogam no Castelão em Fortaleza. O grande problema desse jogo é que o Palmeiras tem 7 desfalques para esse duelo, tá? O Everton, Paulinho, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Emiliano Martins, que teve um trauma no pé aí no duelo contra o Atlético Mineiro. Então são 5 jogadores fora por conta de lesão e 2 suspensos. Piquerez foi expulso e o Rafael Veiga levou o 3º cartão amarelo. Mesmo assim, gente, a gente olha para o provável time do Palmeiras e vamos lá. Carlos Miguel, goleiro titular. Kelvin foi titular também na final da Libertadores. Murilo, Gustavo Gomes e Jefté. Então aqui só muda, né, o Piquerez pelo Jefté. Aníbal Moreno ou Bruno Fux, que aqui seria importante que o Bruno Fux jogasse, né? Porque pode nos ajudar demais. Andreas Pereira e Maurício, também ex-Inter. Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então é a força máxima do Palmeiras a princípio para esse jogo tão importante. Lembrando que o Inter precisa da vitória do Palmeiras, o empate não serve. O Palmeiras teria que ganhar o jogo do Ceará. Já Botafogo e Fortaleza, o Inter conta que o Fortaleza não vença o Botafogo. O empate serve desde que o Inter vença por 2 gols de diferença o Bragantino. Se o Fortaleza perder para o Botafogo, uma vitória simples já nos basta. E o Botafogo tem um drama, porque o Botafogo não tem um zagueiro disponível para colocar em campo. São lesões graves do Bastos, do Caio Pantaleão e do Alexandre Barbosa, né, que são os 3 principais zagueiros. E ainda teve a expulsão do David Ricardo, que foi titular no empate 2-2 contra o Cruzeiro ontem no Mineirão. Além disso, tá, o goleiro Léo Link e Neto estão fora do duelo, além, né, do Savarino e do Joaquim Correia, que estão lesionados. Vamos para o provável time do Botafogo. Raul, Vitinho, Marçal, que é lateral esquerdo, deve jogar na zaga, fez gol contra o Cruzeiro ontem. Newton e Alex Telles. Alan e Marlon Freitas. Arthur, Santi Rodrigues e Montoro ou Cuiabano. E na frente o Arthur Cabral. Ainda é um bom time, tá? O Botafogo que joga valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Então o Botafogo tem um objetivo para essa partida que pode ser uma grande notícia para nós. E fechando os resultados paralelos, a gente está falando de Vitória e São Paulo, né? Jogo que acontece no Barradão em Salvador. A gente aqui torce, né, por um tropeço do Vitória. Pode ser empate ou derrota, tá bem? São Paulo chega remendado mais uma vez, assim como já foi contra o Inter. Muitas lesões, né? O Alan Franco, zagueiro, deixou o jogo contra o Inter lesionado. Dores no joelho. Luciano, dor na virilha, mas deve jogar. Dineno, recém-liberado pelo departamento médico, não deve atuar. Rodriguinho voltou após uma pneumonia, dúvida para o jogo. E o Bobadilha está suspenso, tá? Então qual é o provável São Paulo? Rafael Tolói, Arboleda e Sabino, 3 zagueiros. Mike, Luiz Gustavo, Alisson ou Pablo Maia, Marcos Antônio e Ferreira. E na frente, Luciano e Tapia. É a tendência de escalação do São Paulo. Vitória joga a vida, São Paulo precisa segurar pelo menos um empate aí para ajudar o Inter. São Paulo que luta pelo G8, né? Que é uma vaga, por enquanto, hipotética de Libertadores, visto, né, que precisa ficar em oitavo e ainda torcer por um título de de Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, é o que temos aí para esse duelo do fim de semana. Tá bem? Que drama vive, né? Que fase vivemos, tem que acreditar, mas tá difícil. Tá bem? Não esquece, KTO.bet.br, deixa o like, te inscreve, vai me ajudar pra caramba. Fui!